Oi, tudo bem? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos moços terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Presta atenção agora. E também, e também, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naquele dia, e profetizarão. Essas são as palavras do apóstolo Pedro, relembrando as palavras do profeta Joel. O que está acontecendo aqui? Deus prometeu derramar o seu espírito sobre duas categorias de pessoas. Sobre toda a carne, ou seja, toda a humanidade, e sobre os servos de Deus. Então são essas duas categorias que receberão o Espírito de Deus. Para a gente entender isso, a gente precisa entender quem são os servos de Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Timóteo capítulo 4 o seguinte: por isso trabalhamos e lutamos e esperamos no Deus vivos, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então quem são os servos de Deus? Os fiéis, a igreja do Senhor. Aqueles que trabalham, aqueles que são fiéis a Deus. Em Gálatas 6,10 o apóstolo Paulo fala assim: fazemos o bem todo o tempo, principalmente ou primeiro aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São servos de Deus, esses que ele vai derramar o seu espírito, a igreja do Senhor. O Senhor Jesus aqui em Lucas 12 fala também assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Pois qualquer que muito será dado, muito se pedirá. E qualquer muito que confiou, muito mais se pedirá. Então Jesus está falando aqui que existe também duas categorias. Os servos que sabem a vontade do Senhor e os servos que não sabem a vontade do Senhor. Quem são os servos que sabem a vontade de Deus? A igreja. Você que está me ouvindo, você é a igreja, você sabe a vontade de Deus. Você sabe o que Deus ama, o que Deus aborrece. Você sabe que Deus quer que você seja uma pessoa generosa, que você não ambicione coisas nessa terra. Você sabe que Deus pede para você não guardar mágoa no seu coração, mas amar o teu próximo e perdoar o seu próximo. Deus pede para você ajudar as pessoas que estão caídas nas estradas da vida que você passar. Você sabe a vontade do Senhor. Então quem são os servos que o Senhor derramará o seu Espírito? Na sua igreja, nos fiéis, nos domésticos da fé, aqueles que sabem a vontade de Deus. A segunda categoria de pessoas que Deus vai derramar o seu Espírito é sobre toda a carne. Sobre pessoas que não sabem qual é a vontade de Deus. Elas estão praticando o Evangelho. Elas estão vivendo o Evangelho. O Evangelho é um estilo de vida. Elas vivem esse estilo, mas elas não sabem que elas estão servindo a Deus vivendo esse estilo de vida. Lá em Mateus, no capítulo 25, o Senhor disse que no final dos tempos, Ele sentaria no teu trono com a sua glória, junto com os seus anjos da sua glória e os seus santos, e julgaria as nações, e separaria dentro das nações um pouco à direita e um pouco à esquerda, e diria ao pessoal que está à direita, dizendo assim: vinde bendito dos meus pais e recebei por herança aquilo que foi preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava doente e me visitaste, estava preso, era forageiro e me recebeste em casa. E aquelas pessoas vão dizer assim, olha, presta atenção, eles vão dizer assim: mas quando é, Senhor, que a gente fizemos essas coisas para o Senhor? Você vê que essas pessoas que falam quando é, são pessoas que não sabem mesmo. Elas não têm a consciência que estavam servindo a Deus. Então essa palavra não é para nós, é para pessoas que não sabem a vontade de Deus, porque eu e você sabem. Por exemplo, se no final dos tempos você vai ver as nações separadas, uma galera à direita, uma galera à esquerda, você mesmo que está me ouvindo, que é um cristão, você vai falar assim: poxa, para onde você vai? Você vai falar: eu vou para a direita. Por quê? Porque eu sei que o pessoal da esquerda vai dar ruim para eles. Não é isso? Porque você tem consciência. Você não vai chegar lá hipócrita e falar: quando é, Senhor? Não, você sabe que aquela palavra está falando para pessoas que serviram a Jesus, que Jesus está no próximo.
Então essa palavra do Sermão da Montanha, nos últimos dias, é para pessoas que servem a Deus, que praticam o Evangelho. O que é praticar o Evangelho? Amar, alimentar pessoas, cuidar de órfãos e viúvas, levantar o próximo, honrar pai e mãe, honrar líderes, viver uma vida com nobreza. Então, existe um grupo de pessoas que eles servem a Deus sem saber que está servindo a Deus. Jesus disse assim, muitos virão do ocidente e do oriente e sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor Jesus está falando dessas pessoas. Essas pessoas, algumas pessoas que não receberam o privilégio da informação do Evangelho. A informação do Evangelho é um privilégio que eu tenho e você tem. Mas ela não salva ninguém. Ninguém é salvo por informação. A gente somos salvos por Jesus. Então existe uma galera, um pessoal que eles servem a Deus, fazem o bem, praticam o Evangelho, praticam a lei de Cristo, sem saber que está praticando a lei de Cristo. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui em Lucas. Que existe dois tipos de pessoas, os que sabem e os que não sabem. É isso que está lá em Joel também. Deus derramará o Espírito sobre os servos e sobre toda a carne. E o Senhor sempre trabalhou com pessoas que muitas das vezes não era do povo dele. Um exemplo, qual que é o povo de Deus? Israel e a igreja. Mas nem todo mundo que Deus era com ele, muitas das vezes pertencia a Israel ou à igreja. Por exemplo, Melquisedeque não pertencia a Israel, mas Deus era com ele. O general Naamã não pertencia a Israel, mas Deus era com ele. Os magos, por exemplo, do Oriente, que veio visitar o Jesus menino Jesus, quando Jesus nasceu. Tinha um monte de escriba lá, cheio de pergaminho. O Herodes chegou e falou, onde que é que o Messias vai nascer? E ele cheio de letra lá. Não, vai ser lá em Belém. Vai ser lá em Belém. Caguetaram, né? Onde o Senhor Jesus nasceu. Cooperaram para a morte de muitas crianças, que Herodes foi lá e matou muitas crianças. E você vê, Deus não poderia ter falado com eles, mas Deus falou com quem? Com os magos do Oriente. Então tem muitas pessoas, por exemplo, as pessoas falam do Buda. O Buda, por exemplo, ele buscava Jesus sem saber. Só que ele vivia 1000 anos antes de Paulo, do Evangelho. Ele não conhecia, ele estava 1000 anos atrasado. Então ele tinha um vazio dentro dele, ele foi jejuar, foi orar, foi viver a vida. E ali ele fez um estilo de vida. As pessoas muitas das vezes falam, meu Jesus, Buda está morto, mas Jesus ressuscitou. Mas Buda, na realidade, ele buscava Jesus sem saber. O vazio que Buda tinha dentro de si era Jesus. Então Deus sempre teve pessoas, e tem até hoje pessoas, que servem a Ele sem saber. Um exemplo muito forte aqui está aqui em Malaquias, onde o Senhor fala em Malaquias, as nações de Israel tinham esculachado o culto ao Senhor, trazendo ofertas, animais cegos para sacrifícios, animais coxos. Deus falou, peraí, eu não tenho prazer na oferta de vocês. Oferece para o seu príncipe para ver se ele quer esses presentes. Quem vocês acham que eu sou? Para com tudo isso e o último fecha a porta. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando, vocês estão pensando o quê? Para me tratar desse jeito? De qualquer jeito em meu culto? Você acha que eu sou qualquer um? Você acha que eu preciso disso? Eu sou adorado em todas as nações, eles me adoram. Eles oferecem ofertas puras. Então Deus sempre teve um povo que não fazia parte do seu povo, mas era o seu povo. Era as nações de Deus. Homens, e que, como Jesus disse, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Então existem dois tipos de pessoas, os que sabem a vontade de Deus e fazem, são servos dele, que receberam desse Espírito, e os que não sabem, mas fazem do mesmo jeito.
Tem um rapaz que eu sigo ele no Instagram, eu não lembro o nome dele agora, é um indiano. E eu vou colocar o vídeo dele aqui. Ele faz um trabalho muito bacana. E ele não conhece a Deus, ele não tem o nosso evangelho. Ele conhece o Deus da cultura dele. Mas ele pratica o evangelho. E eu observo os vídeos deles, eu vejo que ele pratica o evangelho e sem saber. E eu entendo que ele vai estar no meio daquelas pessoas que naquele dia dirão: quando é, Senhor, que nós fizemos isso? Que nós tivemos com fome e te demos de comer, tivemos com sede, te demos de beber. O Senhor estava preso e doente, a gente foi visitar. Então tem muitas pessoas que servem a Deus sem saber. E o que nós aprendemos com tudo isso? Primeira coisa, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Existem algumas pessoas que elas falam assim: a minha igreja é a que salva, a minha teologia é a que salva. Né? É bem ingênuo e até imaturo. Né? Até arrogante, né? Melhor dizendo. É ingenuidade misturada com arrogância. É mais ou menos assim. Alguém em uma galáxia, em um universo dessa galáxia, em um planeta desse universo, em um continente deste planeta, em um país deste continente, em um estado deste país, em uma cidade desse estado, em um bairro dessa cidade, em uma rua desse bairro, em uma igreja nessa rua, em um púlpito nessa igreja, está dizendo que só a igreja dele se salva. Né? Que Deus precisa da igreja dele para salvar. Que só a igreja salva. Então, isso parece ser um pouco de arrogância e um pouco de ingenuidade, como se Deus precisasse. Né? Jesus disse assim: o vento sopra onde quer e ouça a sua voz. Jesus está falando assim: o Espírito do Senhor trabalha como Ele quer. Ter a informação do Evangelho é um privilégio, mas não é a salvação que nos salva, é Jesus que nos salva. Se a gente poder chegar lá, glória a Deus, mas se não chegar, Deus chega do jeito dele, porque o Espírito do Senhor sopra onde Ele quer. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é isso aqui. A segunda coisa é a mais séria, que está aqui em Lucas 12. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez essas coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. O que o Senhor está falando aqui? Está falando que a gente que somos servos do Senhor, praticamos o Evangelho e não sabemos a vontade de Deus e não praticamos o Evangelho direito. É como, sabe, esse esporte paralímpico, onde são feitos por homens e mulheres deficientes, com deficiência física. Imagina uma partida de futebol de cegos. Eles estão jogando a bola sem ver o gol, sem informação, só cegos, mas estão jogando. E nós estamos jogando o mesmo futebol, só que enxergando. E nós muitas das vezes estamos tomando uma goleada das pessoas que não enxergam. E tem pessoas que estão praticando o Evangelho melhor do que nós, sem saber que está praticando para Deus. Está amando melhor que nós, estão honrando os pais melhor do que nós, estão honrando seus líderes espirituais melhor do que nós, estão amando o próximo melhor do que nós, estão alimentando o próximo melhor do que nós. Então nessa partida de futebol, nós estamos muitas das vezes para trás. Porque a gente fica chateadinho, brigando entre si, brigando entre o povo, não consegue perdoar coisa nenhuma, não visita as causas dos órfãos das viúvas coisa nenhuma. Então, a gente que sabe a vontade do Senhor e não faz, ser castigado com muitos açoites. Por quê? Ele fala: porque aquele que muito for dado, muito lhe pedirá. E o que muito lhes confiou, muito mais lhe pedirá. Então é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Como os fariseus falou para Jesus: você está falando que nós somos cegos? Jesus falou: se vocês fossem cegos, não tinham pecado. Mas como vocês dizem, eu enxergo, o pecado de vós permanece sobre vós. O vosso pecado permanece em vós. Então, irmãos, nós precisamos praticar o Evangelho, né? Como servos de Deus. Que temos o privilégio de conhecer a Deus, temos o privilégio da informação de quem é Jesus. Né? E até alcançar essas pessoas que ainda não têm, porque eles, sem se conhecer, já fazem esse grande trabalho. Imagine se eles conhecessem Jesus. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.